Hoje, na nossa aula, iremos falar do impulso, do teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento. Ambos os conteúdos estão no nosso capítulo 6, Princípios Conservativos. Na última aula, nós definimos e entendemos o que é uma quantidade de movimento. Hoje, nós iremos definir uma outra grandeza, uma grandeza também vetorial, que é um impulso. E por último, iremos relacionar o impulso com a quantidade de movimento através de um teorema. Para entender o que é o impulso, vamos visualizar essa imagem. Nessa imagem nós temos uma bola, que tem uma velocidade inicial igual a zero, e um jogador que irá executar uma força sobre ela. Isso aqui é uma cobrança de pênalti. Nós sabemos, a bola parada, logo após o chute do nosso jogador, a bola ganha velocidade, ganha movimento. O jogador realiza uma força nessa bola, né, que tem, por exemplo, esta direção aqui. Essa é a força que o jogador faz na bola. E essa força vai durar um intervalo de tempo ΔT. Então nós temos duas grandezas aqui, que é instante e tempo e também força. Uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial, que é a força, ela que provoca a alteração de movimento. Ela que coloca a bola em movimento. Vamos pegar em uma outra situação, um segundo exemplo. Nós temos uma caixa. Essa caixa tem uma velocidade inicial V0 e durante um intervalo de tempo, uma força F. Entre um T0 e um instante T, essa força atua nessa caixa. Aí nós temos um deslocamento, então nós já sabemos que nós teremos uma alteração da velocidade. Vai ter uma diferença entre essas duas velocidades provocado pelo trabalho, né? Trabalho da força F. Bom, o impulso vai estar relacionado com essas duas grandezas. A grandeza vetorial força e a grandeza escalar tempo. Nós definimos que um impulso é uma quantidade e essa quantidade corresponde ao produto da força com o tempo, o instante de tempo. Então, o impulso representado pela letra I maiúscula de uma força quando ela é constante é dado pelo produto vetorial, né? Produto entre a força, que é uma grandeza vetorial, vezes o intervalo de tempo que essa força atuou no objeto. Então, essa daqui é a definição de impulso para uma força constante. Note que eu representei o impulso com uma setinha, né? Por quê? Como ela dá origem, quer dizer, ela é formada pelo produto de uma grandeza vetorial, necessariamente ela tem que ser uma grandeza vetorial. Então, esse impulso terá módulo dado por essa equação aqui, direção e sentido correspondente ao mesmo da força. Então, isso daqui quando a força é constante. Mas numa situação como esta, ilustrada aqui, quando o Neymar chuta essa bola, a força que o pé faz na bola nem sempre é constante. Como então descobrir o impulso quando uma força não é constante, uma força variável? Sempre que nós temos uma força variável, a grandeza das variáveis, a gente calcula, a gente esboça o gráfico dessa força, por exemplo, pelo tempo. Aqui nós temos a força como um tempo. Nós podemos representar a força resultante que atua na bola como sendo uma coisa desse tipo. Começou no zero, Neymar aumentou a potência do pé, então aumentou a força, depois, gradativamente, a força vai caindo, e devido à força de atrito, né, pode ter um valor negativo. Então, nós temos uma situação como essa, onde o início do movimento corresponde a um t igual a zero e vai até um t final. O impulso vai corresponder à área entre essa região. Então, aqui nós temos um impulso e aqui também nós temos um impulso. Porém, quando o impulso representa, né, uma região que está região positiva da força, nós temos que o impulso
ele é a área dessa região e é positivo. Quando está localizado a uma região negativa da força, né, este impulso corresponde a uma área, a um valor negativo, e corresponde a menos a área. Vou colocar a área 2 aqui. Assim, o nosso impulso total vai corresponder, né, à soma desses dois impulsos, a soma dessas duas áreas. Então, corresponde à área total. Tá? Então, o impulso corresponde a essa área total. Então o impulso corresponde a uma grandeza vetorial relacionada à força e ao intervalo de tempo que essa força atua no objeto. Nós vimos que o impulso provoca uma variação da velocidade. Então, será possível, né? Será que existe alguma relação entre impulso e quantidade de movimento? Quantidade de movimento, como nós definimos, é massa vezes velocidade. Será que existe alguma relação? Vamos analisar, entender o que é a relação do impulso com a quantidade de movimento. Vamos pegar essa situação, onde nós temos bloquinho de massa m, a velocidade v inicial, a força atuando sobre ele, entre T0 e Tf. Isso leva a uma variação da velocidade. No ponto Tf, nós temos uma velocidade Vf. Nós já sabemos que o impulso é igual ao Tf, né, variação do instante de tempo, vezes força. Pela segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. E a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Então, nós temos essas três relações aí entre várias variáveis físicas. Vamos analisar, vamos iniciar com força. Então força corresponde a massa vezes aceleração. E a aceleração eu vou substituir sendo como V final menos V inicial dividido por ΔT. Se eu multiplico cada um deles aqui e passo o ΔT para o outro lado, eu tenho um ΔT vezes força, e isso é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Então, eu tomo uma equação aqui que é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Tá? Então, nós temos aqui as quatro relações. Dessa equação aqui, nós podemos perceber que isso daqui é o impulso e, né, como nós definimos, e cada uma dessas grandezas aqui corresponde ao quê? Essa aqui corresponde à quantidade de movimento final e essa daqui corresponde à quantidade de movimento inicial. Logo, né, nós podemos perceber que o impulso total vai corresponder à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E a gente define isso aqui como sendo a variação da quantidade de movimento. Esta é a relação do teorema impulso e da variação da quantidade de movimento. A existência de um impulso leva a uma variação da quantidade de movimento. Uma quantidade de movimento ela é devido à existência de um impulso. Na próxima aula nós vamos trabalhar com quantidades de movimentos constantes.